A encenação do espetáculo é um dos pontos primordiais. Como é uma peça de teatro narrativo, tudo que está em cena comunica. A gente tomou muito cuidado com a linguagem do figurino, com a linguagem geral do figurino, a encenação, a cenografia, iluminação, tudo foi pensado em prol de contar a história. Para que tudo fizesse sentido mesmo com a história, para que o público entendesse, através dos figurinos, quem esses personagens são e tal. A do meio vocês já afinaram? Tipo, afinaram não, já posicionou? Tá, beleza. Bom, inicialmente a cenografia foi pensada para contar a história. Eu usei elementos cenográficos com base em circo, com base nos personagens. Então, como a peça foi criada num processo de criação coletiva, a minha ideia também era que o cenário fosse sendo construído pelos personagens e também dessa forma, não uma coisa assim esteticamente luxuosa ou muito planejada. Era uma coisa mais de indo, construindo, os personagens vão criando junto. Então eu usei 3 cenários base. Tem a estação de trem, tem o Distrito Vermelho e tem o geralzão, que seria o teatro mesmo, os bastidores, isso. Então, para a estação de trem, eu pensei como é que a gente pode criar uma estação de trem usando a criatividade, usando como se fosse o personagem ali, o ator pegando e construindo com ele. Então a gente usou o trilho, ele é feito com uma escada normal de madeira, de construção. E o relógio foi construído para dar essa ideia de estação, então ele é um elemento grande, ele é um elemento de destaque. E tem um dos elementos mais importantes da cenografia é o tablado. Ele ajuda a pessoa que está assistindo a imaginar quando que está acontecendo, quando que é a companhia de teatro e quando que é a peça dentro da peça. Então, quando os atores sobem no tablado, eles começam a contar uma história. Então, a arara foi um elemento interessante porque ela chegou depois. A arara é um elemento importante, tem em todo lugar, toda companhia de teatro tem uma arara. Mas como deixar essa arara mais importante, como deixar ela como identidade? A ideia foi colocar figurinos de peças passadas da companhia do Lusco Fusco, que é uma coisa para trazer essa história do Lusco junto, né, na primeira peça original deles. Bom, a ideia com o figurino, basicamente, quando eu comecei a desenvolver os croquis, tem uma peça que me serviu muito de inspiração, que é a musical da Broadway chamada The Glorious One, e que tem essa temática também de se passar numa companhia de teatro. A partir disso, tipo, desenvolvendo os croquis, eu trabalhei bastante na linguagem da comédia de arte. Tem alguns aspectos, tem algumas coisas que vocês vão conseguir enxergar no figurino, mas é mais que isso. Tem a coisa de ser são figurinos clássicos, né? Então, tipo assim, é atemporal por causa disso. São figurinos clássicos que você olha, não é muito datado, não tem uma época certa. Então, a maquiagem, a gente pensou em fazer bem próximo, assim, de como é mesmo cada personagem. O Gustavo me chamava para assistir aos ensaios, foi muito importante para mim, porque aí eu entendia como que estava todo o roteiro, como é que estava cada personagem. E aí eu fiz a criação dos face charts, que são os croquis. Tem um aqui pronto, de exemplo, esse aqui é da faxineira. Fica mais fácil pra gente depois seguir isso tudo, para não esquecer, porque são muitos personagens, né? Então a gente segue o face chart direitinho. Então, no teatro é muito importante ter o face chart, porque os atores também já podem segui-lo, tem o passo a passo, quais produtos foram usados. Então o próprio ator, ele já pode fazer sua maquiagem também e eu faço um auxílio, né? Alguma dúvida que ele tiver. Nós tivemos uma preocupação com a encenação que é não tornar a peça datada. Então a peça tem, apesar dos figurinos eles serem figurinos mais clássicos, por exemplo, e da linguagem no geral ser mais clássica, ela não é uma peça datada, ela não é uma peça que tem uma época, ela é uma peça que se preocupa em ser atemporal.